Muito boa noite a todos. Eu sou o Marcelo Nikolaevski Santana, advogado integrante da Comissão de Direito Bancário da OAB-RS. E, inicialmente, eu gostaria de agradecer este honroso convite que recebi do Dr. Júlio Carlos para fazer a mediação da explanação dos colegas, sendo para mim um motivo de imensa satisfação. Sejam todos muito bem-vindos, colegas, advogados, estagiários, interessados das áreas afins, os demais participantes deste nosso Brasil. Por dever de ofício, eu farei o registro do texto institucional que segue. A posição institucional da entidade, OAB-RS, em observância às suas competências legais e regulamentares, é externada por meio de seus órgãos executivos e deliberativos. Dentre eles, em especial, a sua presidência e demais membros da diretoria e de seu conselho seccional, de maneira que as manifestações públicas em tais eventos representam posições pessoais dos palestrantes, não vinculando a entidade, e, menos ainda, podendo ser a ela atribuídos como posições oficiais. Muito bem, dito isto, eu tenho certeza que os meus colegas aqui de bancada, os palestrantes, seguirão à risca esta orientação. Parabéns a todos os profissionais do direito pelo mês da advocacia que estamos comemorando. Então, hoje nós faremos uma dinâmica com 3 palestrantes. Como vai ser o funcionamento? Nós vamos combinar o seguinte: eu cederei a palavra ao primeiro palestrante, que explanará por 20 minutos. Em seguida, o primeiro palestrante é o Júlio Carlos Blois Vaz. O segundo palestrante, o Dr. Alexandre de Mello. E o terceiro palestrante, o Dr. Alisson dos Santos Capelari. Cada um fará a sua explanação por 20 minutos. Faltando 2 minutos, eu dou alerta do tempo para que eles observem. E, ao final, serão feitas as perguntas. 2 perguntas para cada palestrante. Havendo mais tempo, então, nós selecionaremos outras perguntas. Está bem? O Dr. Júlio Carlos Blois Vaz nos apresentará o tema O Fundo Garantidor de Crédito. O Dr. Alexandre da Silva Mello apresentará o tema O Emprego da Inteligência Artificial em Fundos de Investimentos Geridos por Robôs. E o Dr. Alisson dos Santos Capelari trará o tema Open Banking e Sandbox Regulatório, a Circular Bacen 4015-2020 e a Instrução CVM 626/2020. Colegas, eu gostaria de aqui agradecer essa audiência qualificadíssima dos nossos colegas neste momento e agradeço também ao nosso presidente da Comissão de Direito Bancário, o Dr. Luiz Augusto Beck, na pessoa de quem cumprimento todos os demais integrantes da nossa comissão. Eu passo a apresentação do nosso primeiro palestrante, o Dr. Júlio Carlos Blois Vaz. Ele é especialista em processo civil pela PUC-RS. Ele também é especialista em direito bancário pela FGV e primeiro vice-presidente da Comissão Especial de Direito Bancário, da OAB-RS. Dr. Júlio, com a palavra. Muito bem, doutor Marcelo. Muito obrigado pelas referências iniciais. Então, uma boa noite a todos e a todas. Eu, inicialmente, quero fazer uma saudação ao nosso presidente, o doutor Ricardo Breyer, presidente da OAB-RS, seccional do Rio Grande do Sul. Uma saudação também ao doutor Luiz Augusto Beck da Silva,
o nosso presidente da Comissão Especial de Direito Bancário da OAB-RS, aos colegas que estão também participando desse evento nessa noite, né, o doutor Alexandre Melo Schmidt, o doutor Alisson dos Santos Capelari, que falarão, como o doutor Marcelo já disse, logo em seguida, e também ao nosso coordenador essa noite, o doutor Marcelo Nicolaevski Santana. Então, a minha saudação a todos os colegas. Bem, o tema que eu trago para apreciação dos colegas, eu reputo assim da maior importância, que é o tema do Fundo Garantidor de Créditos. E em função de duas questões assim que eu considero bastante relevantes. Em primeiro lugar, né, o momento atual que a gente vive da tecnologia, que facilitou sobremaneira o acesso ao sistema financeiro por parte da população brasileira. Como a gente sabe, até um tempo atrás, para você abrir uma conta num banco, tu tinha que te deslocar até uma agência bancária, né? Tinha que levar documentos, você tinha que assinar uma série de papéis, enfim. E hoje nada mais disso é necessário, né? Com a tecnologia que está aí, com os aplicativos, né? Com os celulares, o banco hoje está no bolso do cidadão, né? Facilitou muito. Você pode abrir uma conta hoje num banco sem sequer se dirigir a lugar nenhum, enfim, da sua casa, do seu celular. Você faz tudo, desde a abertura da conta até as mais variadas aplicações financeiras. Isso aí tem implicações, claro, porque sempre tem que se olhar com uma certa segurança. O aspecto segurança é importante. Em segundo lugar, o momento também que a economia brasileira vive hoje. Né? O direito bancário, obviamente, ele tem uma intersecção muito grande com a economia. E a economia brasileira, no atual momento, está numa situação assim como nunca antes a gente tínhamos presenciado, né? De uma taxa de juros bastante baixa, né? Estamos aí com uma taxa Selic fixada pelo Copom em 2% ao ano. Temos também uma inflação bastante controlada, né, num patamar bastante baixo, né? A previsão de inflação, a meta de inflação do Banco Central para esse ano de 2020 é de 4% ao ano. Isso aí tudo são parâmetros que fazem com que, evidentemente, os investidores, né, os usuários do sistema financeiro, os agentes econômicos, procurem as melhores opções para os seus investimentos, procurem diversificar os seus investimentos nas mais variadas instituições financeiras. E isso aí, claro, também tem implicações na questão da segurança sistêmica, né, de todo o sistema financeiro. Esse é, então, um aspecto importante, é um aspecto que releva nesse momento, né, a situação da economia brasileira. Muito bem. Dito isso, nós temos que voltar um pouco os olhos para o passado, para os anos 90, né? Os anos 90 do século XX, quando foi, então, criado o Fundo Garantidor de Créditos, que ele foi criado em 1995. E nos anos 90, nós vivíamos uma situação que era exatamente o oposto da situação que hoje nós temos na economia brasileira. Era exatamente o contrário. Nos anos 90, nós tínhamos uma hiperinflação, né? Vivíamos o momento da hiperinflação, com a inflação altíssima, né? Acima de 50% ao mês, né? Hoje é de 4% ao ano, né? E taxas de juros também bastante altas. Então, o que aconteceu? Em 1994, houve o advento do Plano Real, né, o advento do Plano Real, que então debelou a inflação a patamares, né, civilizados, vamos dizer assim, né, com um ganho muito grande para a economia brasileira, para consumidores, para investidores, enfim. Mas após o plano Real, no ano de 95,
nós tivemos no Brasil também uma crise bancária, né? Houve uma crise bancária com a intervenção do Banco Central numa série de bancos, né? Alguns bem conhecidos do público na época, que existiam e hoje não existem mais, né? O caso do Banco Nacional, do Banco Econômico, enfim, de outros bancos, né? Bamerindos, enfim, que acabaram deixando de existir. Então, o Banco Central, né, e o Conselho Monetário Nacional, no ano de 1995, decidiram pela criação, então, de um fundo garantidor de créditos, que pudesse, então, proteger o sistema bancário e, principalmente, o pequeno investidor dessas crises, né, da crise sistêmica do sistema financeiro. Então, um ano depois, praticamente um ano e um mês depois da criação do Plano Real, nós tivemos, então, através da resolução 2197/95 do Conselho Monetário Nacional, pode-se dizer assim, a criação, então, desse Fundo Garantidor de Créditos. É importante que a gente diga o seguinte, que a Constituição Federal de 1988, já lá no artigo 192, inciso 6º, inciso 4º, melhor dizendo, inciso 6º, inciso 6º, desculpa, ela já previa no artigo 192, inciso 6º, a Constituição Federal previa a criação de um fundo para proteger a economia popular e os depósitos populares, até um determinado valor. Esse inciso hoje já está revogado, né? Ele não existe mais na Constituição Federal, foi revogado pela emenda constitucional número 40 de 2003, mas a resolução 2197/95, que criou o Fundo Garantidor de Créditos, foi criada sob a égide, então, ainda da Constituição, antes da emenda 40. Muito bem. Então, a Constituição Federal já previa, o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional autorizaram a criação desse fundo. E o interessante é que a própria Constituição Federal, nesse artigo 192, inciso 6º, ela determinava que esse fundo não era vedada a participação de recursos da União. Era vedada a participação de recursos da União. Então, esse fundo já foi criado de forma que fosse custeado com o dinheiro dos próprios bancos que dele viessem a fazer parte. Então, o que é o Fundo Garantidor de Créditos? Ele é um fundo que é composto com recursos dos próprios bancos, é uma associação civil, sem fins lucrativos e com personalidade jurídica de direito privado. Então, que fique bem claro assim, que é uma sociedade civil, né, com personalidade jurídica de direito privado, sem dinheiro público. Muito bem. A função primordial do Fundo Garantidor de Créditos, como eu já disse, é proteger o pequeno investidor, né, aquele investidor que não tem uma expertise, que não tem assessoria de um grande banco, de uma corretora, enfim, não tem uma assessoria financeira mais qualificada. O objetivo maior também dele é minimizar o potencial de risco sistêmico de todo o sistema financeiro. Muito bem. Ele se baseia doutrinariamente, isso é importante que se diga, em dois pilares, que é o pilar da segurança, e o pilar de uma cobertura que seja ampla, porém não seja ilimitada, e que seja confiável pelo sistema, pelos investidores, né? Um nível de cobertura confiável, limitado, e que tenha também uma associação compulsória por parte dos bancos integrantes do sistema. Ou seja, não é facultativo, é compulsório para os bancos fazerem parte desse fundo garantidor de crédito. Muito bem.
Quais são as instituições, então, associadas a esse fundo garantidor, que objetiva proteger o pequeno e médio investidor? São os bancos múltiplos, os bancos comerciais, a Caixa Econômica Federal, as sociedades de crédito imobiliário, as associações de poupança e empréstimo. Essas instituições financeiras, então, elas compulsoriamente têm que fazer parte desse fundo garantidor de crédito. Isso aí é compulsório e não tem jeito, tem que participar. Muito bem. Como eu disse, a garantia que ela é prestada, ela não pode ser ilimitada e não é também para todo e qualquer tipo de investimento. Isso é muito importante que fique bem claro. Assim como também não são todos os órgãos participantes, todas as entidades que participam do sistema financeiro que são associadas ao Fundo Garantidor de Crédito. Então, se você é um investidor, é alguém que é cauteloso, que quer ter um cuidado maior sobre os seus investimentos, é interessante, é oportuno que você vá lá no site do Fundo Garantidor de Crédito e verifique lá quais são as instituições financeiras associadas e se aquele banco, se aquela instituição financeira que você está aplicando os seus recursos, ela é associada ao Fundo Garantidor de Crédito, né? É uma segurança que é bom o investidor ter. Muito bem. Como eu disse, a garantia ela não pode ser ilimitada nem para todo tipo de investimento. Ela tem esses balizadores. Quais são os investimentos, então, que são cobertos, que estão sob esse guarda-chuva, vamos dizer assim, do Fundo Garantidor de Crédito? São os depósitos à vista, em primeiro lugar, né, aquele dinheiro em conta corrente. Caderneta de poupança, né, que de longe é o investimento mais popular que existe, a caderneta de poupança. O CDB, o RDB, que também é muito usado, né, no mercado financeiro, por bancos de porte médio, enfim, né, todos os bancos trabalham com CDB, RDB, e como eu disse, nesse momento agora de juros baixos, as pessoas procuram as melhores opções para os seus investimentos, então, às vezes o sujeito vai procurar lá um banco que está pagando 150% do CDI, 120% do CDI, né? Isso é importante, todo mundo quer o melhor retorno para os seus capitais. Mas é importante ir lá ver se aquela instituição faz parte do Fundo Garantidor de Créditos. Muito bem. E as letras de câmbio, né, também são cobertas, e também as letras de crédito do agronegócio e letras de crédito imobiliário. Basicamente, são esses os investimentos que estão sob o guarda-chuva do Fundo Garantidor de Créditos. Aí a pessoa pode perguntar, Júlio, mas e os fundos de investimento? Aí eu vou dizer que os fundos de investimento, então, de uma maneira geral, eles não estão cobertos pelo Fundo Garantidor de Créditos. Fundos de investimento estão fora. E planos de previdência privada, né? PGBL, VGBL, também estão fora, não são cobertos pelo Fundo Garantidor de Créditos. Isso é importante que se faça essa ressalva. Muito bem, outra questão importante, falando do Fundo Garantidor de Créditos, é que, como eu disse, a garantia ela não pode ser ilimitada, ela tem que ter limites, né, porque os bancos contribuem, evidentemente, né, sobre os valores depositados pelos seus clientes, sobre um percentual dos seus depósitos. Então, essa garantia ela também tem que ter certos limites, né? Então, o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, periodicamente, né, emitem resoluções atualizando, né, os valores que são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Esse valor já foi de R$60 mil, já foi de 70 mil, depois ele veio sendo atualizado desde 2013, então, a última atualização que houve foi através da resolução 4222 de 2003, que fixou essa garantia hoje em R$250 mil. Uma garantia de R$250 mil, né, para esses produtos que eu falei antes, caderneta de poupança, CDB, RDB, enfim.
por CPF e por CNPJ e CPF, né, pessoa física e pessoa jurídica, por conglomerado financeiro. Então, o sujeito pode ter uma garantia de 250 mil, de repente, numa caderneta de poupança que ele tem na pessoa física, e mais uma aplicação, um valor em conta corrente da empresa dele, ou do escritório de advocacia, enfim, né, vale para os dois, para o CPF e para o CNPJ individualmente. E aí tem uma outra questão também que é importante. Isso aí eu estou falando, fazer uma ressalva, da garantia ordinária do Fundo Garantidor de Crédito. Essa garantia é a garantia ordinária. R$250 mil para os produtos elencados por CPF ou CNPJ. E aí a pessoa pode perguntar assim, então eu poderia pegar e aplicar em 10 bancos diferentes, R$250 mil em cada um, teria 2,5 milhões garantido, né, nessas aplicações, estaria forrado. Bom, também não é assim. Desde 2017, o Banco Central, através da resolução 4.620 de 2017, ele colocou um teto de R$1 milhão. Colocou, então, um teto de R$1 milhão, que vale para o conjunto, né, das instituições financeiras, evidente, porque é 250 mil por instituição, e vale para um período de 4 anos. Vale dizer que, se for necessário, se aquela instituição que o investidor aplicou, vamos dizer, R$250 mil, ou 200 mil, enfim, aquela instituição vier a ser objeto de uma intervenção pelo Banco Central, tiver uma crise de solvabilidade, né, e vier a sofrer uma intervenção, uma liquidação extrajudicial, ou a falência até vir a ser decretada, né, o Banco Central intervir, ele vai receber esse valor do Fundo Garantidor de Créditos, mas a garantia dele, vamos dizer assim, ficará, então, para o próximo período de 4 anos, só de R$750 mil, né? Porque ele já recebeu os 250. Então, existe esse teto também, que é importante que se diga, que é de R$1 milhão para um período de 4 anos, considerando as instituições financeiras como um todo. Muito bem. Essa é a garantia, então, do Fundo Garantidor de Créditos ordinária. E existe também uma garantia especial que eu vou referir. Doutor Júlio, 2 minutos, com licença. Ok, obrigado, doutor, mas já estou encerrando. Eu me fixei mais na garantia ordinária, que é a que interessa a maioria das pessoas, né? Mas existe também, só para referir, uma outra garantia, que é uma garantia especial, então, que ela alcança R$20 milhões para os depósitos, para um depósito chamado depósito a prazo com garantia especial, né, que é um depósito já todo especial para, né, grandes investidores. Ele tem que ter um prazo mínimo de 6 meses, não pode ser resgatado nem parcialmente antes do vencimento, mas eu não posso deixar de fazer essa referência, né, que existe também essa garantia, vamos dizer assim, que é especial. E para encerrar, então, doutor Marcelo, só fazer uma referência assim, como é que operacionaliza, como é que o investidor vai receber em caso de necessidade, né? Muito bem. Se eventualmente aquela instituição que eu apliquei, né, comprei lá um CDB de um banco, enfim, ou uma instituição, ela vier a sofrer uma intervenção do Banco Central do Brasil, ou uma liquidação, enfim, né, que acaba na liquidação, o liquidante, se for o caso, né, ele vai fazer uma relação dos clientes que estão ao abrigo, né, do Fundo Garantidor de Créditos, vai remeter para o Fundo Garantidor de Créditos. Então, de posse dessa relação, o Fundo Garantidor de Créditos, então, ele normalmente publica um edital, né, com o nome das pessoas, elege um banco para que, então, seja providenciado o pagamento. Atualmente, o FGC ele utiliza o Banco Bradesco,
Né? Em caso de necessidade, o Bradesco tem feito esses pagamentos. E então a pessoa vai receber, vai salvaguardar o seu investimento. Né? Então eu encerro, doutor Marcelo, já que o tempo está estourando e tem colegas aí que vão, né, na sequência também vão falar com assuntos relevantes. Dizer o seguinte, que o nosso sistema financeiro ele é bastante sólido, né? Os bancos têm uma capacidade muito grande de enfrentar qualquer crise, mas o Banco Central, né, o Conselho Monetário Nacional, que faz esse monitoramento, também contam, e todos nós, investidores, contamos com o Fundo Garantidor de Crédito para uma eventual necessidade, se for o caso. Eram essas considerações, então, que eu tinha a fazer sobre esse tema, um tema que, né, suscita muitas dúvidas, mas eu acho que, no geral, eu consegui dar um panorama do Fundo Garantidor de Créditos. Obrigado, então, pela atenção de todos os colegas, né? Fico à disposição para eventuais perguntas ao final e lhe devolvo, então, a palavra, doutor Marcelo. Muito obrigado. Caro doutor Júlio Carlos, quero lhe parabenizar pela excelente fala e essa quantidade de informações que tu nos municias. Parabéns pelo estudo, doutor Júlio Carlos. Dando prosseguimento à nossa noite, cujo tema é o emprego das novas tecnologias no sistema financeiro, eu quero chamar o colega de comissão, o doutor Alexandre da Silva Melo, que é advogado doutorando em Direito pela URGS, é o nosso segundo vice-presidente da Comissão Especial de Direito Bancário da OAB e professor em diversas instituições de ensino. O tema que ele nos brindará é o seguinte: o emprego da inteligência artificial em fundos de investimentos geridos por robôs. Doutor Alexandre, com a palavra. Inicialmente, eu gostaria de desejar aqui uma boa noite a todos, né? E saudar em especial o meu colega aqui de bancada, Dr. Júlio Carlos Vaz, vice-presidente da Comissão Especial de Direito Bancário, Dr. Alisson dos Santos Capelari, membro também da nossa Comissão Especial de Direito Bancário, mediador do evento, Dr. Marcelo Nikolaevski Santana, também membro da comissão, e uma especial saudação e um agradecimento ao nosso presidente, Dr. Ricardo Breyer, pela condução segura da nossa entidade, mesmo num momento tão difícil para todos nós, brasileiros, gaúchos e seres humanos, né, vivendo nesse momento de pandemia. Não posso deixar de agradecer a confiança sempre em mim depositada pelo presidente da Comissão Especial de Direito Bancário, Dr. Luiz Augusto Beck. Nossa saudação especial nesse momento. O tema que me foi confiado é o tema do emprego da inteligência artificial em fundos de investimento geridos por robôs. Em todos os setores da economia, é possível notar a grande transformação a partir do uso da tecnologia, no que diz respeito especialmente à possibilidade da grande quantidade de informações serem analisadas de maneira mais rápida do que há tempos atrás. No mercado financeiro, isso não é diferente. É possível automatizar a prestação de serviços envolvendo construções matemáticas para fornecer conselhos sobre gestão de carteiras de investimentos. O objetivo, portanto, aqui é uma assessoria financeira com maior qualidade, menor custo, maior transparência e em uma escala superior à que poderia ser provida por recursos humanos. Obviamente, visando uma ampliação do acesso ao mercado financeiro ao público em geral. Esse fenômeno dos robôs conselheiros, ele pode já ser constatado a partir, né, o crescimento desse fenômeno dos robôs conselheiros pode ser constatado a partir do volume de dinheiro sob a sua administração.
Em 2017, esse volume, segundo pesquisas, era de aproximadamente 200 bilhões de dólares. Hoje, 2020, se estima que esse volume sob administração de robôs seja superior a 2 trilhões de dólares. Nessa medida, portanto, de crescimento em escala do uso desses robôs, se faz necessária a proteção desse mercado de modo a reduzir os riscos para a poupança popular. Revela notar que, ainda que a gente possa aqui tratar de questões importantes a respeito da proteção dos dados dos investidores, dos riscos sistêmicos, da segurança da informação, o nosso caminho aqui é um pouco diferente. Gostaríamos de demonstrar aqui nesse momento quais são os pontos de alerta a respeito do uso desses robôs, bem como as eventuais normas incidentes no caso da sua utilização inadequada. Dessa forma, portanto, passo ao primeiro ponto a ser desenvolvido na minha breve apresentação, que diz respeito ao conceito, né? Se convencionou chamar de robô advisor o uso de tecnologias inovadoras para fornecer serviços de administração de ativos para clientes por meio de programas baseados em algoritmos. Esses robôs conselheiros, portanto, se prestam para a execução de uma assessoria financeira através desses algoritmos automatizados em plataformas digitais. São sistemas automatizados para assessoria de valores imobiliários, que envolve a prospecção de informações sobre o investidor, quer seja através de questionários padronizados ou até mesmo através de inputs por meio da intervenção humana, para, a partir desses dados, utilizando algoritmos, por sua vez, definir um perfil do investidor e gerar recomendações de investimento, até mesmo administrar carteiras, né, executando negociações de venda de ativos imobiliários. Os benefícios apontados para esse tipo de prática correspondem fundamentalmente a uma redução de custo nessa assessoria, né? Uma amplitude, portanto, do mercado de consumo, né, mais amplo para esse tipo de serviço, de modo a conferir acesso a uma população mais abrangente para esse tipo de serviço, na medida em que se estima que esses robôs gerem uma redução do custo do serviço, que de alguma forma, em média, alguma referência que se tem notado, chega a um custo de 0,25%, se comparado, esse é o custo dos robôs, e, por outro lado, essa assessoria por parte, né, de humanos geraria em torno de 1 a 3% pela prestação do mesmo serviço. Então, vejam aqui a grande diferença de valores propiciados pelo uso dessa tecnologia. É verdade também que o uso dessa tecnologia fornece serviços supostamente de qualidade superior, na medida em que são possíveis previsões e uso de informações de maior complexidade para a adoção de movimentos de realização de ativos. Há uma natural redução, portanto, dos custos com relação ao vínculos na cadeia produtiva, né, com diz respeito à estrutura de assessoramento, mas se nota também uma possibilidade maior de evitar perdas decorrentes de erros humanos, em face do uso dessa tecnologia, como referimos. Acima de tudo, o que se nota é a aceleração e a simplificação do contato com os investidores, de modo a poder, com isso, se atender uma quantidade maior de pessoas em um tempo menor despendido, com a maior assertividade no que se imagina como objetivo da prestação desse serviço. Ao lado desses benefícios, também é possível identificar críticas, né? Aquelas mais que já afloram no primeiro momento, né? O que dizem respeito aos robôs atuarem numa área
de agentes fiduciários e, portanto, né, envolver fidúcia, né, confiança, e esses robôs se apresentaram de maneira opaca, sem a transparência devida no que diz respeito às informações claras e completas sobre a sua atuação, podendo, a partir disso, gerar potenciais conflitos de interesses. Além disso, é possível identificar também que o robô deve ser capaz de fornecer serviços compatíveis com o perfil, com o objetivo do investidor. Por vezes, pode ocorrer aqui algum descolamento, algum divórcio entre o perfil identificado, os objetivos do investidor e, afinal de contas, os movimentos realizados com os ativos por ele confiados, né? Bom, dito isso, passamos aqui uma próxima etapa do nosso momento aqui de reflexão, que diz respeito a como que a análise do funcionamento dessas ferramentas, né? A análise de funcionamento do emprego dessa inteligência nos fundos de investimento. O primeiro momento, portanto, em que o primeiro toque, né, em que a gente tem aqui a interface com esse tipo de procedimento, diz respeito ao preenchimento de questionários visando identificar um perfil de comportamento e um perfil de risco do investidor. Volto aqui a destacar a necessária relação de fidúcia, de confiança na eleição, né, desse assessor para esses fins, de modo que no bojo dessa relação de confiança, obviamente, se permite certa discricionariedade para a prestação desses serviços, baseado aqui na ideia de maximização dos resultados e o retorno para os clientes. Portanto, esse nível de especialização nesses serviços exige e ao mesmo tempo, ele demanda certa discricionariedade pautada sob a égide, sob o signo da confiança em que se deposita, né, o investidor deposita nesses assessores. Dito isso, com base nesse plexo até aqui demonstrado, né, de relações, surge também, como consequência natural da existência de uma série de informações conjugadas, uma eventual assimetria de informações entre o investidor, né, e quem o assessora, de modo a que problemas de agência, né, que destacam essa assimetria, buscam ser corrigidos por mecanismos de regulação, de modo a garantir, né, uma diminuição desses problemas, quiçá a sua redução total. Dessa maneira, portanto, é fundamental, quando tratarmos do tema, evocar aqui as instruções da Comissão de Valores Monetários de número 558 e 592, as quais, de forma geral, estabelecem regras de conduta que podem ser aglutinadas, grosso modo, né, em deveres, entre os quais destacamos os deveres de boa-fé, os deveres de transparência, né, que corresponde ao dever de informar, e o dever de diligência e o dever de lealdade. Sob o aspecto do dever de boa-fé, já muito tratado na doutrina, na jurisprudência, tema, né, importante aqui no que diz respeito ao direito brasileiro, revela notar que nas relações fiduciárias ele assume um caráter mais objetivo, né, na medida em que comporta aqui uma cristalização por meio da adoção de condutas ou comportamentos estabelecidos como padrão para a demonstração dessa boa-fé, de modo que se exige aqui ou se veda determinados comportamentos, como exemplo de situações em que pode ocorrer o comportamento contraditório frente a indicações
de aplicação comissionadas por parte do assessor, né? Então, ao par disso, ao lado disso, também encontramos o dever de informação, o dever de informar, de modo a apresentar informações relevantes que permitam a tomada de decisão por parte do consumidor, do investidor, diminuindo essa assimetria de informações, bem como também o dever de informar as autoridades fiscalizadoras, né? Isso tudo dentro do bojo do dever de informação. Revela notar ainda que esse dever de informar também se manifesta de modo que essas informações também se manifesta na forma, né, que essas informações devem ser prestadas, de modo mais completo possível, em linguagem simples, clara e objetiva, consoante deixa muito claro o artigo 11 das instruções normativas CVM 558 e 592. Esse dever de informar também se cristaliza no que diz respeito às pessoas jurídicas, especialmente na necessidade de, quando se valer de rede mundial de computadores, de páginas na rede mundial de computadores, que essas informações também sejam acompanhadas da apresentação na rede, na página da internet, de formulários de referência, do código de ética, né, adotado pela pessoa jurídica, regras, procedimentos, descrições dos controles internos, elaborações para o cumprimento de todas as instruções da CVM devem estar dispostas na página da internet dessa pessoa jurídica, bem como a política de negociação de valores mobiliários por parte dos administradores, dos seus empregados, colaboradores da própria empresa, né? Consoante, resta muito claro no artigo 13 da Instrução Normativa CVM 592. Desse cenário também se descortina, ainda sobre o signo, sobre a égide da fidúcia, o dever de diligência, na medida em que é obrigação do consultor de valores imobiliários agir sempre levando em consideração a situação financeira e o perfil de investimento dos seus clientes. Aqui peço verem novamente para destacar o artigo 15, inciso 2º da Instrução CVM 592, que deixa claro que o consultor de valores imobiliários deve desempenhar suas atribuições de modo a buscar atender os objetivos de investimento do seu cliente, levando em consideração a situação financeira e o seu perfil, com a verificação da correta adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente. Ponto esse que mais tarde retornaremos. Para fechar esses 3 blocos de deveres, trazemos aqui um que também tem sua importância em igual nível, em igual grau de relevância, que é o dever de lealdade, na medida em que o foco, né, deve ser o cliente, e os conflitos de interesse devem ser dirimidos ao máximo, de modo a ser, inclusive, evitados, sob o ponto de vista de que o assessor não pode utilizar a posição que ele ocupa para obter algum outro tipo de benefício para si ou para outrem, né? Essas vedações, a título de exemplo, proíbem negociações de valores imobiliários das carteiras que administram com a finalidade de gerar receitas de corretagem, rebate para si ou para terceiros, né? Bem assim também vedações similares para receber qualquer tipo de remuneração, benefício, vantagem direta ou indireta por meio de partes relacionadas, que potencialmente possam prejudicar a independência e a prestação de serviço. Refiro-me aqui, respectivamente, à Instrução CVM 558, artigo 17, e à Instrução CVM 597, também artigo 17. Né? Então, dentro desse
desse arcabouço todo que se instaura a partir dessa relação de fidúcia com todos esses deveres, esses blocos de deveres que destacamos, né? Impõe-se agora, nesse momento, fazermos uma inflexão sobre o exercício dessa atividade profissional de administração de carteira por meio de sistemas automatizados. Identificamos, tanto na instrução CVM 558, quanto na instrução CVM 592, que trata, por sua vez, da consultoria de valores imobiliários, referência expressa no que diz respeito à aplicação de todos 2 minutos. Essa situação para os sistemas automatizados. Artigo 16A e artigo 16 da instrução CVM antes referida. Vou acelerar um pouquinho aqui, então, de modo a identificar claramente que o que se nota é a necessidade do estabelecimento de um perfil do investidor por meio de um questionário que contemple, basicamente, algumas questões para, posteriormente, se verificar a adequação entre o perfil do investidor e a aplicação realizada. Chamaria atenção aqui a instrução CVM 539, no seu artigo 2º, que destaca pormenorizadamente as perguntas que devem ser, os questionamentos, os temas que devem ser objeto de identificação desse perfil. E, por fim, não vou aqui me alongar com a leitura, mas, né, a partir disso a gente identifica problemas de transparência algorítmica no que diz respeito à identificação desse perfil, né? Assim, após identificado o perfil do investidor, deve ser apresentado uma espécie de árvore de decisões adequada a esse perfil de investimento. Por outro lado, também a adequação no que diz respeito ao processamento da linguagem natural, na medida em que eu coleto essas informações por um ser humano e imputo elas nesse sistema robotizado, automatizado, em qual o algoritmo deve ler, né, essas informações. Então, aqui podemos ter alguma perda no que diz respeito a essa linguagem natural para a linguagem artificial da máquina. Destacamos, então, de forma mais sucinta aqui, passando já direto às conclusões, esses problemas, quer no que diz respeito à identificação do perfil do investidor. Então, aqui é importante a alocação correta, né, desse perfil, bem como, em um segundo momento, por meio da aplicação desse perfil, se eventualmente não há algum tipo de problema quando eu identifico um perfil e aplico e utilizo esses ativos de forma diferente, incondizente, divorciada desse perfil. Chamo aqui, por fim, a atenção à necessidade de transparência que é exigida por parte da CVM, que determina, né, conforme referi no artigo 16 das multicitadas instruções da CVM, a respeito da necessidade de disposição, sempre na sede da empresa, né, do código-fonte do sistema automatizado ou do algoritmo disponível para inspeção pela CVM. Então, aqui conferindo essa transparência e a capacidade de se fazer esse cotejo, de modo a identificar se o perfil foi bem identificado e, ao mesmo tempo, em sendo bem identificado, se houve a correta aplicação desses ditames dentro da lógica de funcionamento do sistema. Peço escusas aqui pelo adiantado do tempo, mas me parece que o tema ele mereceria, né, esse espaço maior. Fico à disposição dos colegas, agradeço a atenção de todos nessa noite e, por fim, desejo também a todos aqui um bom debate. Muito obrigado.
Caro doutor Alexandre, que maravilha a disposição. Muito obrigado por ter trazido luz a esse tema. E vamos dar prosseguimento, então, à nossa noite de palestras dos colegas da Comissão de Direito Bancário, o tema, o emprego das novas tecnologias no sistema financeiro. O doutor Alisson, que abordará o seguinte tema: Open Banking e Sandbox Regulatório. A circular Bacen 4015/2020 e a instrução CVM 626/2020. Eu quero apresentar o Alisson dos Santos Capelari, ele é advogado, membro da Comissão Especial de Direito Bancário da OAB, doutorando em Direito pela PUC-RS e professor da ESA, Escola Superior de Advocacia. Doutor Alisson, com a palavra. Boa noite a todos. Doutor Marcelo, um prazer participar aqui desse evento, apenas fazendo uma pequena reclamação à organização do evento. E botar para falar posteriormente ao doutor Júlio e ao doutor Alexandre é uma responsabilidade muito grande, e é difícil equilibrar o nível de conhecimento desses dois colegas, certo? Gostaria de agradecer a pessoa do presidente da OAB, doutor Ricardo Breyer, pela brava e valorosa condução da advocacia gaúcha durante esses tempos difíceis. Agradecer também aos colegas da Comissão Especial de Direito Bancário na pessoa do presidente Luiz Augusto Beck da Silva, certo? E desde já, então, adentrando no tema, que são, na verdade, dois temas que são ao mesmo tempo muito diferentes, mas também são complementares um ao outro. A questão da tecnologia, o emprego das tecnologias no sistema financeiro, ela foi muito acentuada com essa situação de pandemia, que acabou trazendo para nós, para o nosso cotidiano, cenários que estavam projetados a médio e longo prazo, foram antecipados. Então, nesse bojo, nesse espírito, as autoridades fiscalizadoras do sistema financeiro, no caso, Comissão de Valores Mobiliários, CVM e o Banco Central, editaram essas resoluções para regular esses dois institutos, certo? Nós temos, só para dar uma ideia ao povo, ao pessoal que está prestigiando aqui o nosso evento. O cenário hoje que é visto do sistema financeiro, ele teve uma alteração muito significativa depois, principalmente de março, quando foi decretado o início da quarentena e tal. Só apenas para trazer alguns dados assim do sistema bancário, da prestação de serviços bancários antes e depois da pandemia. Em outubro do ano passado, menos de um ano, portanto, aproximadamente 10 meses, o Instituto Ipsos fez uma pesquisa sob encomenda do Nubank, para tratar, vamos dizer assim, a predileção do consumidor bancarizado na prestação de serviços bancários. Em outubro, então, foi constatado por essa pesquisa que, na época, já faz muito tempo, outubro de 2019, 3 em cada 5 brasileiros pagavam suas contas em agências bancárias físicas e não pela internet. Certo? 50% dos clientes entre 18 e 34 anos foram até uma agência nos últimos 30 dias, posteriores à resposta à pergunta, para resolver algum problema ou realizar alguma transação financeira que não fosse a quitação de dívidas, percentual esse que chegava a 65% na faixa etária entre 45 e 50 anos. 27% dos clientes iam às agências para solicitar novos serviços. 23% apenas para tirar dúvidas. E quem já trabalhou em atendimento bancário sabe que entre o tirar as dúvidas significa também bater um papo, certo? E 62% iam nas agências para sacar dinheiro. Em contraponto a esse cenário, em junho,
A Febraban fez uma pesquisa, já na pós-pandemia, sobre o pensamento e a projeção dos clientes do sistema financeiro, do sistema bancário. Olha como os números mudaram radicalmente entre um cenário e outro. Segundo a Febraban, na pesquisa dele, 46% dos clientes bancarizados na pós-pandemia vão priorizar o atendimento digital. Esse número chega a 50% dos bancos privados. Só 14% responderam que vão priorizar o atendimento presencial. 48% dos clientes bancarizados na pós-pandemia acreditam que a demanda por agências bancárias físicas irá diminuir. 46% dizem que vai ficar igual e apenas 5% diz que pode aumentar. Nessa mesma pesquisa, certo? Os mesmos 48% dos clientes bancarizados acreditam que frequentarão menos as agências bancárias físicas. 46% ficarão na mesma frequência e só 5% pretendem aumentar a visita. Então, assim, nós temos, indiscutivelmente, esse cenário de pandemia veio a trazer a antecipar muita mudança no setor. Certo? Muita mudança que estava planejada no espaço de 2, 5, 10 anos foi antecipado abruptamente. E nessa esteira, nesse cenário, que vieram a regulamentação pelo Bacen, pela Comissão de Valores Mobiliários, das figuras do Open Bank e do Sandbox regulatório. Falando primeiramente do Open Bank, o que seria isso? Tá? Circular Bacen 4015-2020 e a resolução conjunta do Bacen e do CVM 01-2020 vieram a falar do Open Banking. O Open Banking é o sistema aberto bancário, certo? É um compartilhamento padronizado de dados e serviços por meio de abertura e integração de sistemas entre as instituições financeiras. Certo? Então, essa circular, ela, não tanto a circular, mas mais a resolução 01 de 2020, a resolução conjunta, ela traz vários conceitos e é de uma leitura fácil e uma instrumentalização bem didática. Para quem quiser se aprofundar no tema, é uma leitura muito fácil e concreta de fazer, bem acessível. Eu vou trazer alguns pontos principais dessa regulamentação que mexe com a vida de todo o cliente bancário, não só no dia a dia, como também certos conceitos que quem trabalha ou quem utiliza o sistema bancário tinha até então, certo? O artigo 2º da resolução, ela traz alguns conceitos, né? Os artigos 3º e 4º dessa resolução conjunta, ela trata dos objetivos e dos princípios do programa do Open Banking, certo? Apresentados os objetivos pela normatização, ao ler, a gente já entende bem o escopo dessa regulamentação, o que é possibilitado. Tá? Os objetivos do Open Banking é a busca da inovação, a concorrência e eficiência do sistema atual vigente, a democratização do acesso e o fomento da concorrência no setor, porque o setor bancário nacional é um dos mais concentrados do mundo. Segundo o levantamento do Banco Mundial, se não me engano, é o 2º ou 3º mais concentrado do mundo. São 5 ou 6 instituições financeiras que têm 90% dos ativos da movimentação, do total de movimentações financeiras dentro do sistema. Certo? É uma coisa que dificilmente tem paralelo no mundo. Certo? O artigo 5º traz o alcance dos dados. O que é o Open Banking? O Open Banking é o compartilhamento obrigatório de dados entre os diversos integrantes do sistema financeiro nacional. A questão que se tinha, o cenário que se tinha vigente até maio, data de edição dessa regulamentação do Open Banking, se tratavam os dados de todas as instituições financeiras relativas a seus clientes, dados referentes à movimentação, ao cadastro,
como se fosse um segredo de Estado, como se fosse uma propriedade da própria instituição financeira. Certo? As entidades regulamentadoras do setor, já vendo uma tendência, seguindo uma tendência mundial no setor, eles entenderam que o compartilhamento obrigatório desses dados faz com que aumente a concorrência e baixe o custo do serviço e possibilite o acesso de novos atores dentro do cenário do sistema financeiro. Tá? Então, o artigo 5º diz quais são os dados mínimos que têm que ser compartilhados. No caso aqui, esse artigo 5º, ele diz que, no mínimo, os dados relativos a produtos e serviços relacionados com clientes, cadastros e clientes e seus representantes e transações financeiras. No mínimo, esses dados têm que ser compartilhados com os demais integrantes do sistema financeiro nacional. Então, assim, aquele conceito do sigilo constitucional absoluto que a gente construiu sobre os dados bancários praticamente foi por terra, uma questão de regulamentação. Claro que é necessário que tenha a permissão do cliente para isso. É necessário, ainda mais com a LGPD entrando a Lei Geral de Proteção de Dados entrando em vigor, certo? É necessário que tenha essa autorização. O artigo 6º traz outra ruptura, né? Porque ele obriga as instituições financeiras, certo? Enquadradas, eles dividem as instituições financeiras em vários segmentos e obrigam essas instituições a compartilharem seus dados, independentemente do tamanho delas, sejam macro instituições financeiras, com até as fintechs, que a gente vai ver daqui a pouco. Certo? Então, essa obrigação, além de impor uma conduta de compartilhamento de informações entre as instituições, veio a desconstruir a visão tradicional do sistema financeiro de que os dados cadastrais de seus clientes também fazem parte do patrimônio da instituição. Tá? O artigo 10º traz a questão da obrigatoriedade do consentimento do cliente para o compartilhamento de seus dados, certo? E por que eu, como cliente bancário, eu daria essa permissão? Porque essa instrução, ela trata os dados do cliente como propriedade do cliente. Eu posso compartilhar esses dados porque eu posso negociar esses dados. Eu posso passar esses dados para outras instituições financeiras, permitir esse contato, esse compartilhamento a fim de angariar vantagens numa próxima contratação com uma outra instituição financeira. Certo? E essa autorização, segundo a regulamentação, seu artigo 15, pode ser revogado a qualquer momento. O artigo 31 trata da responsabilidade da instituição pelo tratamento dos dados que esteja envolvida, no caso de tratamento indevido desses dados. O artigo 36 fala da possibilidade de contrato de parceria entre as entidades integrantes do sistema com outras autoridades não autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Como assim? Por exemplo, as fintechs, que ainda não têm a autorização expressa do Banco Central para o funcionamento, elas podem firmar contratos e convênios com as instituições financeiras para ter acesso a esses dados para desenvolver seus produtos. Basicamente, a respeito do Instituto do Open Banking, seriam essas as principais mudanças. Por sua vez, a questão atinente ao sandbox regulatório. O que é o sandbox regulatório? A gente viu, conforme o cenário que eu passei no início da explanação, que houve, independentemente da pandemia, já havia um movimento muito grande de digitalização das transações financeiras. Todo mundo tem conhecimento das fintechs, dos bancos virtuais, das contas eletrônicas, ainda mais com, por exemplo, depois da pandemia, isso ficou muito mais acentuado com a questão do auxílio emergencial, onde a Caixa Federal e o Banco do Brasil, através do governo federal, eles praticamente fizeram uma fintech. Né? Eles fintechizaram, que é o verbo até que eu cunhei, né? Eles fintechizaram a distribuição de renda. Né? Para depois, se alguém já teve acesso ao benefício emergencial, ao aplicativo do benefício emergencial, a conta
social para movimentar, o FGTS, que seja, é uma conta de fintech. Nada mais que isso, a interface é clara, é como se fosse uma fintech pura. Então, assim, nessa tendência de digitalização das operações financeiras, nós detectamos hoje, segundo o levantamento de uma das maiores hubs de fintechs do Brasil, que é a Distrito Fintech, em maio de 2020, segundo o levantamento delas, existiam no Brasil 742 fintechs ali registradas, né? Que nem todas têm autorização do Banco Central, ou no caso, uma mínima parte tem uma autorização formal do Banco Central para funcionamento. Esse número é 34% maior do que em 2019. 16% dessas fintechs são meios de pagamento, 15,8% são fintechs de prestação de crédito e 15,1% são de back-office, que desenvolvem softwares para gerenciamento financeiro de empresas, entre os principais tipos das fintechs. Então, assim, a fintech, quando abre, ela é uma startup. Uma startup, o professor Alexandre pode dizer melhor do que qualquer um de nós aqui, são empresas que têm como característica a disrupção a tecnologia e que lidam, no caso, dentro do sistema financeiro, da prestação de serviços financeiros. Então, elas trazem uma novidade. E a novidade que elas trazem, dentre as quais até, quando bem falou o professor Alexandre, gerenciamento de fundos de investimento por robôs. Esses fundos são fintechs. E são fintechs que trazem uma ideia que não são reguladas, ainda não tem uma regulamentação. Então, como é que eles fazem parte desse sistema? Se abriu um grande limbo regulatório. E para acabar ou diminuir com esse limbo regulatório, a CVM, em maio, também editou a instrução 626, que foi resultado de anos e anos, várias audiências públicas realizadas em 2019. Certo? E daí apresentou um projeto de regulamentação, certo? Onde traz para dentro do ambiente da CVM todas essas iniciativas tecnológicas que estão à míngua de uma regulamentação, né? Então, analisando também alguns artigos, alguns dispositivos dessa regulamentação, dentro do prazo que é permitido para nós aqui, o artigo 1º traz o conceito do que é o sandbox, né? É constituição e funcionamento de ambiente regulatório e experimental, em que as pessoas jurídicas participantes poderão receber autorizações temporárias para testar modelos de negócio inovadores em atividades no mercado de valores mobiliários regulamentados pela CVM. Certo? Então, e qual que é a finalidade disso? Apresenta como finalidade essa regulamentação, o sandbox, é o fomento e a inovação dentro do mercado de capitais, o aumento da segurança jurídica, a diminuição de custos e tempo para desenvolvimento de produtos e serviços, aumento na visibilidade da competição e da inclusão financeira. Tá? Esse sandbox apresenta como entidades reguladoras a própria Comissão de Valores Mobiliários, o Banco Central do Brasil, e dependendo da natureza do serviço a ser prestado por essa fintech, a Superintendência de Seguros Privados, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, quando não especificados individualmente. A autorização temporária, ela não tem todos os requisitos para o funcionamento de uma fintech do que teria uma instituição financeira normal, certo? Elas vão ter sua atividade acompanhada por um comitê de sandbox, composto por servidores da CVM, e responsável pelas atividades específicas relacionadas ao sandbox regulatório. Quem pode participar desse sandbox regulatório? São as pessoas jurídicas que queiram atuar no mercado de capitais e que utilizem tecnologia inovadora ou faça uso inovador da tecnologia, ou desenvolva produto ou serviço que ainda não seja oferecido ou com arranjo diverso do que esteve sendo ofertado no mercado de valores mobiliários, até então. A participação será feita a divulgação será feita através de um edital, que vai tratar do processo de admissão, os critérios de elegibilidade, apresentação, análise das propostas,
As empresas serão monitoradas pela CVM e na publicidade, durante esse período de sandbox, os produtos que oferecerá ao mercado tem que estar obrigado a fornecer na publicidade desses serviços. Deve ficar destacado o caráter experimental da sua atividade e também fazer uma alerta para os riscos, porque essas atividades não estão garantidas pelo Fundo Garantidor de Crédito, tão bem descrito pelo professor Júlio Carlos Blois Vaz. Certo? E o encerramento desse período de sandbox, ele vai se dar ou por decurso de prazo ou a pedido do participante. Daqui a pouco não deu certo a experiência, ele pediu, desistiu. Certo? Pelo cancelamento da autorização temporária pelo comitê, pela fiscalização do comitê de sandbox, ou então até mesmo, que se espera, né, pela autorização definitiva da CVM no seu funcionamento. Mas aonde que vai ser enquadrado, então, dentre os normativos da CVM? Em qual categoria que vai ser enquadrada? Daqui a pouco uma ideia completamente nova, completamente inovadora, disruptiva, vai ser enquadrada em uma categoria nova que vai ser criada por causa dessa fintech. Se cria, não tem categoria, se cria uma categoria nova. Tá? Por exemplo, assim, e outro momento, e outra consequência do lançamento da Sandbox, foi noticiado apenas para encerramento, já me encaminhando no encerramento. Semana passada foi noticiado nos principais sites de economia um projeto de lançamento de uma bolsa de valores específica para tais empresas, para as empresas de fintech que estão dentro do sandbox regulatório no Rio de Janeiro, onde será possibilitado o investimento, a captação, certo, de investidores para o desenvolvimento e o fomento dessas empresas. Espero ter cumprido o tempo já predeterminado e dado um panorama geral desses dois institutos que, por si só, cada um daria uma aula de 2 horas de exposição. Certo? Muito obrigado a todos pela atenção. Muito bem, doutor Alisson. Parabéns pela palestra maravilhosa. Parabéns a todos os colegas, aliás. Eu mesmo tenho uma série de dúvidas e questões aqui que eu preparei para vocês, mas eu, infelizmente, vou ter que passar a assistência aqui, né? A prioridade do pessoal que está nos acompanhando. Então, eu gostaria de ver com o doutor Júlio Carlos, na sua explanação, doutor Júlio, o colega referiu aqueles valores que estão segurados. E é comum as pessoas, mas existe um fundo garantidor, quanto eu posso garantir, mas é por pessoa, é por CNPJ, qual é o limite? Né? Fica dentro desses 250 mil ou o limite seria maior? Eu gostaria de ouvi-lo sobre esta questão. Não, doutor Marcelo, a garantia, né, os valores, né, os valores da garantia, como eu disse, a garantia ordinária, ela é R$250 mil por CPF ou e CNPJ, né, CPF e CNPJ, por instituição financeira, né, com um teto de R$1 milhão, porque a pessoa, né, o investidor pode ter aplicações em diversas instituições financeiras, ele vai poder, então, ter esse limite de garantia de R$250 mil no máximo, né, o saldo total, pelo CPF ou CNPJ, se ele tiver conta pessoa física, pessoa jurídica, com um limite de R$1 milhão, né, no sistema como um todo, né? Então, essa é a situação, né? Garantia. R$250 mil por instituição e R$1 milhão entre todas as instituições, né? A partir de 2017, foi fixado assim pelo Conselho Monetário Nacional. Essa é a situação. Muito bem. Uma questão, doutor Marcelo, se o senhor me permite. Claro. Até eu ia falar, mas acabou, né,
em razão do tempo também, a gente procurou condensar as informações. Só uma informação mais, em se tratando de conta conjunta, que às vezes as pessoas ficam com essa dúvida, mas eu tenho conta conjunta com a minha esposa, como é que fica? Então, aí é 250 para cada um? Não é. A garantia é 250 para a conta, né? Então, se for uma conta conjunta, vai ter que dividir por 2, tá? Daria 125 mil, então, para cada um dos titulares. Tá? Só para, de repente, se essa pergunta viesse, eu já estou adiantando, então. Muito bem, muito obrigado pelos esclarecimentos, doutor Júlio Carlos. Ao doutor Alexandre Melo. Doutor Alexandre, o seu tema da palestra seriam os fundos, né, administrados por robôs. Muito se fala hoje em dia na questão até de veículos que são conduzidos por robôs, e tem diversos níveis de automação do veículo. E, paralelo a isso, vem se pesquisando, né, e se questionando a questão da responsabilidade civil. Eu lhe pergunto, a responsabilidade civil nesses casos de gestão temerária, né, ou inobservância da regulamentação pelos fundos administrados por robôs, o colega teria alguma informação para nos trazer? Obrigado pelo questionamento, doutor Marcelo. Acho que é um tema absolutamente relevante e a pergunta ela vem talvez para esclarecer algum ponto que na apresentação, em razão do exíguo, né, tempo, a gente acabou talvez avançando em um desses itens. Então, agradeço a oportunidade de agora complementar a exposição e talvez responder ao colega com a altura desejada, né? Bom, dentro do contexto que a gente apresentou, existem alguns deveres cristalizados em resoluções, instruções da CVM, né? Entre as quais a gente citou aqui, independentemente da utilização desses meios automáticos, desses meios robotizados, do uso de algoritmos, né, por meio de inteligência artificial, se submeterem a essa pleiade, essas normas, né, de comportamento que regulam a relação de fidúcia, de confiança, né, que a gente demonstrou aqui por meio daqueles 4 blocos de deveres, né, o dever de boa-fé, lealdade, informação, né? E dentro desse contexto todo, nos parece importante destacar que aqui, caso seja demonstrado então esse desalinho com esses deveres, se ensejaria a responsabilização, né? A título de ilustrar a resposta, temos aqui instituições até muito conhecidas que despendem valores importantes em publicidade, que já foram condenadas administrativamente, né, no âmbito da CVM, determinando a devolução de valores e o reconhecimento da responsabilidade por esse desalinho, né, entre a forma pela qual se identificou o perfil, né, com a atuação realizada, na medida em que não seguiu ali aquela adequação entre a capacidade de investimento, o nível de informação do usuário, do utente, né, dos serviços, né, bem como os objetivos desejados dentro daquele perfil arrojado, moderado, né, de investimento. Então, veja que aqui já houve um reconhecimento, sob o ponto de vista da CVM e também sob o ponto de vista judicial, de modo que a demonstração aqui do liame, né, obrigacional, ele nos parece bastante
fácil de demonstrar seu ponto de vista jurídico, em que pese, talvez, seu ponto de vista da prova, né, em razão da opacidade desses algoritmos, em razão da falta de transparência dessas informações, tem um pouco mais de dificuldade. Entretanto, nesse caso, a ausência desse dever de informação deve ser imputada, né, deve ser invertido os ônus dessa ausência de dever, responsabilizando o prestador do serviço. Então, vejo aqui que o plexo normativo em muito auxilia a responsabilização, em que pese, né, as eventuais agruras, as eventuais dificuldades de demonstração fática dessas circunstâncias. Não sei se fui claro, se auxiliei na resposta. Com certeza. Com certeza. Muito obrigado pelos esclarecimentos, doutor Alexandre. Nós temos uma pergunta direcionada ao colega, o doutor Alisson, que é o seguinte: o regime do sandbox já está em vigor? Tem alguma previsão de início? Não, o regime do sandbox ainda não está em vigor, Marcelo. O edital ainda não foi personalizado, não foi publicado. Certo? Se tem a previsão de que esteja que seja ultimado já agora em 2020 ainda, certo? Mas está sendo objeto de grande espera pelos empreendedores digitais, com certeza. Mas ainda não está em vigor, não. Doutor Júlio. Sim. Há um pedido de complementação, mas pelo que eu entendi da tua fala, tu esclareceste isso ao final, a dúvida do Mardir. Não Sim. É 250 por CPF, conta conjunta são 2 ou mais titulares dividindo este valor. Eu acho Sim, que complementaste. foi o que eu falei, né? Foi o que eu falei. Tá, né? perfeito. No caso de conta conjunta pode ter, se pressupõe, 2 titulares no mínimo, né? Pode ter 2, 3 titulares na conta. Vai pegar o valor e vai dividir pelos titulares, né? O valor de 250 mil e divide pelos titulares. É isso aí. Foi o que eu tinha falado. Perfeito. Deixa observar aqui. Colegas, todos os temas que vocês trouxeram aqui, do emprego das novas tecnologias no sistema financeiro, eu gostaria de frisar que este ano ocorreu um marco que, para mim, eu vejo assim como uma reviravolta no sistema financeiro, que o Bacen passou a capitanear, mas como o assunto já é muito batido para nós que somos na área, nós optamos até por não trazer esse tema, que é o PIX, o pagamento instantâneo do Banco Central. O que significa isso? Significa que 7 dias por semana, 24 horas por dia, você vai pegar o seu aparelho e vai fazer uma transação financeira. Eu faço agora no domingo à noite e passo para a conta do Alexandre. Né? E qual é o custo disso? Pelo que eu entendi, 10 operações dessas vão custar 1 centavo. Ao passo que os cartões que a gente faz o uso do comércio, a maquininha tem uma cobrança, é 3%, é 2%, é 1,8%, isso vai acabar. Né? Então, e lá, o que está ocorrendo? Eu acho que foi publicada a regulamentação em fevereiro, e a partir de julho começaria o que o Alisson referiu, o sandbox. Então, as fintechs estão participando, os bancos estão participando, para que a partir de novembro todos nós possamos fazer uso desta maravilha que é o pagamento instantâneo. Né? Para que o intermediário? Deixa eu tirar da minha conta, né? E passar direto para quem dê direito. Então, dentro dessa, uma pergunta nesse sentido, Alisson, já há alguma previsão de utilização do sandbox em outras áreas regulatórias? Bom, Marcelo, primeiramente, essa questão do PIX que tu acabaste de mencionar é um exemplo de que o sandbox também já está sendo empregado em outras áreas. Não, a grande experiência que vai servir de base é essa trazida pela CVM agora, dentro da regulamentação, certo?
das fintechs, não só apenas no Pix, como também para as demais áreas do sistema financeiro. E com base nessa regulamentação que os outros setores onde tem essa inovação digital vão mensurar a efetividade da instalação ou não da questão de sandbox. Agora, ideias tem várias. Assim, eu posso citar apenas uma ideia que é trazida, que a gente tem conhecimento ali na PUC, até trazida pelo professor Paulo Calhendo, sobre a questão de, por algum acaso, se fazer uma espécie de sandbox tributário para a questão de medição do impacto tributário das novas tecnologias. A gente vê pelo noticiário que o governo quer taxar as transações digitais, né? Quer fazer o imposto, rever a CPMF, tendo como alvo o fato gerador as transações, movimentações financeiras digitais. É um exemplo que é trazido, que é construído ali, capitaneado pelo professor Paulo Calhendo, de se fazer antes de se implementar, analisar o impacto disso daí através de uma sandbox tributária. E pode ser direcionado para as diversas áreas da inovação tecnológica, sem problema nenhum. Certo? Espero ter respondido a contento. Com certeza, muito obrigado, doutor Alisson. Eu vou encaminhando o nosso evento aqui já para o final. As perguntas aqui estão esgotadas, mas eu gostaria de passar a palavra para cada um dos palestrantes para fazer o fechamento, começando, então, pelo Júlio Carlos. Muito bem, doutor Marcelo. Eu acho que, né, fazendo assim uma avaliação, fizemos um excelente evento, né? Já é o segundo evento da nossa Comissão Especial de Direito Bancário, nesse mês do advogado. Tivemos no primeiro dia do mês do advogado, dia 3 de agosto, a nossa comissão já se fez presente, né? Lá um evento coordenado pela doutora Renata, com a participação dos colegas. E agora esse nosso evento também, em que a gente procurou esclarecer essas questões que são importantes, são relevantes, né? Para o direito bancário, para as pessoas que lidam, né, que no dia a dia estão aí trabalhando com o direito bancário. Então, registrar a minha satisfação, né, de ter participado, espero poder ter contribuído, né, com os colegas a respeito do tema, né. Parabenizo também o doutor Alexandre, né, pela explanação que fez, o doutor Alisson Capelari também, né, fizeram explanações de temas que são áridos, sem dúvida nenhuma, mas com muito brilhantismo, como sempre. E também a ti, doutor Marcelo, que conduziu, né, de forma também brilhante aí os trabalhos. Agradecer a todo o pessoal da OAB, a dona Marileis, o pessoal do suporte que nos propiciou estarmos aqui essa noite, né, no sistema de videoconferência, né, sistema online, em razão desse momento aí que a gente está vivendo da pandemia. Se nós tivéssemos dentro de uma normalidade, né, palestra lá na OAB, enfim, nós com certeza agora sairíamos para jantar, né, para comemorar, né, para tomar um vinho, enfim, mas não é possível, então fica um abraço aos amigos, desejando uma boa noite a todos. Doutor Alexandre, com a palavra para as considerações finais. Eu inicio fazendo minhas as palavras do Dr. Júlio, né? Eu acho que me parece que a missão foi nos incumbida a missão por parte da comissão, né, de desempenhar essa atividade aqui. O que é feito de forma muito dedicada,
sem ter nenhum tipo de interesse a não ser o compartilhamento de todas e quaisquer informações que dispomos para a comunidade, em especial a comunidade jurídica, né, os nossos colegas advogados, com todas as imperfeições, né, e com todas as restrições que a gente possa, restrições humanas, né, que correspondem aqui às nossas limitações, mas é feito de boa vontade e boa fé. Então, gostaria de fazer esse registro também de agradecimento à confiança depositada, né, por parte fundamentalmente da OAB, na pessoa do nosso presidente, o Dr. Ricardo Breyer, e também na pessoa do presidente da Comissão Especial de Direito Bancário, Dr. Luiz Beck, né, pessoa na qual saúdo não só meus colegas de bancada aqui, membros da comissão, mas todos os demais membros da comissão que nos acompanham, quer no YouTube, quer aqui no aplicativo, na plataforma Zoom, né? Gostaria de deixar aqui um abraço caloroso para todos eles, que certamente, como bem disse o Dr. Júlio, nós nos reuniríamos após o evento, né? De modo a confraternizar também a partir dessa circunstância que muito nos alegra, que é a reunião dos colegas em prol de temas que nos são caros. Gostaria de, por fim, de registrar, né, o agradecimento a todo o pessoal do apoio da OAB, né, que eles não aparecem aqui, mas sem eles a gente não apareceria, né? Toda a estrutura que é posta à disposição aqui, não só minha, mas ao longo de todo esse mês, né? A gente acompanha nos bastidores aqui o tremendo trabalho que é realizado para que tudo isso aqui dê certo, né? A gente só aperta o botão, liga a câmera, estamos aqui, né? Mas tudo isso por detrás tem a dedicação muito grande aí da Marileisa, de Onara, enfim, todos os outros, né? Na pessoa deles eu estendo a todos os demais funcionários e colaboradores da OAB o nosso agradecimento. E, por fim, um agradecimento à nossa assistência, né, que bravamente nos acompanha aqui 8h30 da noite, né, sem a qual, motivo pelo qual nós estamos aqui. Então, gostaria de deixar aí um abraço caloroso a todos eles que nos acompanham virtualmente, né, dizendo que a pandemia vai passar, é certo que vai, né, e que aí, quando tudo isso passar, a gente deve se encontrar de forma presencial em algum dos grandes eventos que a OAB patrocina. Novamente, nosso muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, doutor Alexandre. Doutor Alisson, com as considerações finais, por gentileza. Marcelo, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, né, ao pessoal da OAB. Mais um evento do mês da advocacia com enorme sucesso. Diariamente eu tenho brindado com exposições e palestras que eu acredito que, se não fosse a pandemia, talvez essa oferta de temas bons, atuais e com palestrantes dos mais diversos rincões do Brasil e do mundo não seria possível, ou seria um pouco mais limitado do que está agora. Então, eu pessoalmente estou tentando aproveitar e estou aproveitando muito bem esse mês da advocacia e espero que o pessoal que esteja assistindo em casa também esteja aproveitando. Agradecer a condução, a tua condução, Marcelo, agradecer aos parceiros da noite aqui, o Dr. Júlio Vaz, o Dr. Alexandre Mello, o pessoal do apoio, Marileide, Onara, Patrícia, a Miriam, a todos os que valentemente estão até essa hora, nessa terça-feira, aqui tentando aprender um pouco mais com a gente e junto com a gente, aprendendo sobre as questões do direito bancário, né? E deixar a mensagem para a advocacia, não só a advocacia gaúcha, mas a advocacia brasileira em geral, de que a nossa luta está difícil, mas vai melhorar. Não podemos baixar a guarda, não podemos se entregar para os homens, que nem nós dissemos aqui no Rio Grande do Sul. Vai melhorar, certo? Está difícil, a gente tem contato com vários colegas e essa situação pandêmica trouxe muita instabilidade para o setor, mas
força, pessoal. Força que no fim vai dar tudo certo. E avisar o doutor Júlio que, independentemente de estar fisicamente ou não, vai ter vinho hoje sim. Tá? O vinho vai sair. A gente ia se reunir, não vamos se reunir presencialmente, mas com certeza vai ter vinho hoje. Tá, pessoal? Muito obrigado pela disposição. E era isso que eu tinha que falar, Marcelo. Obrigado. Caros colegas, Júlio Carlos Blois Vaz, doutor Alexandre Melo, doutor Alisson Capelari, agradecer essa noite de estudos, né? A noite que eu saí tranquilo, realizado e seguramente sabendo mais com os ensinamentos de vocês. A parte fácil ficou comigo, não precisei estudar e ainda aprendi. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a todos. Agradecer ao nosso presidente, Ricardo Breyer, sempre tão atuante, né? Impressionante. E agradecer esse apoio maravilhoso da assistência pelo YouTube, assistência aqui no chat, a Marileis de Melo, da OAB, a Dionara, o suporte, que eu não sei o nome da pessoa, do rapaz ali, mas o cara é muito bom, tá de parabéns. E a Patrícia. Tá bem, pessoal? Eu quero finalizar aqui com um pensamento de um educador que eu gosto muito, que é o Roberto Freire, que ninguém sabe tudo e ninguém não sabe nada. Por isso, aprendemos sempre. Muito obrigado e boa noite. Tchau.